Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu estava voltando agora há pouco no trânsito e Deus me deu uma mensagem reflexiva sobre o nosso foco de vida, sobre a nossa perspectiva como cidadão, como cristãos, o que nós devemos mirar. Meus irmãos, nós vivemos um momento em que Paulo já advertia que nos últimos dias teriam essas coisas. E a gente tem que estar atento. Até mesmo para não se embaraçar com as coisas dessa vida. Alguns temas, alguns conteúdos, eles nos desrespeitam, mas outros não. Alguns exigem o nosso posicionamento, mas outros não. Porque o nosso foco é a cruz. Nosso foco é o céu. Então, é nesse sentido que devemos trabalhar o curso da nossa vida. Alguns temas eles não nos competem e a gente precisa saber separar as coisas por competência. Saber dividir as coisas. Saber onde nos cabe e aonde não nos cabe. É aquilo que eu digo sempre acerca de termos noção de tempo, de espaço e de perigo. Isso te livra de muita coisa. Isso faz você evitar muitas situações embaraçosas que eventualmente você possa estar adentrando por um vacilo. Por não ter ficado calado, por não ter se comportado de um jeito. E é sobre essa perspectiva que eu quero ler um texto muito interessante. Deus já havia me dado esse texto há alguns anos. Que é o texto do nosso pai da fé. É o texto aqui de Gênesis 16:6. Esse texto, Abraão, ele é chegado uma situação para ele. A situação era que Sara e a sua serva Agar estavam tendo um conflito. Então Sara chega para o seu esposo Abraão e conta a situação, querendo uma resolutiva, querendo uma resolução daquele problema. Só que Abraão ele não se mete em confusão. E aqui é onde a gente deve aprender com o nosso pai da fé. Não se meter onde a gente não é chamado. Então aqui no capítulo 16, no versículo 6 de Gênesis, Abraão disse para sua esposa: E disse Abraão a Sara: Eis que tua serva está na tua mão. Faz o que é bom aos teus olhos. O que Abraão está querendo dizer para Sara é que ela resolva a situação dela com a serva dela. Que isso não compete a ele. Que isso é um problema que foi gerado entre as duas. É que elas que têm que resolver a situação. Não Abraão se meter. Essa semana a gente viu aí pelas notícias televisionadas e as notícias da mídia, redes sociais, em que o apresentador do Sistema Brasileiro de... o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, ele se entrou num tema que ele não foi chamado. Que ninguém pediu a opinião dele. É um assunto do mundo que não compete aos crentes? É. Mas, meus irmãos, o que a gente tem que entender? Que algumas situações dessa vida, a gente precisa olhar, aprender, para que aquilo não se repita na nossa vida. Não precisamos deixar que aconteça conosco para a gente tomar as medidas de cautela. Então ele foi fazer um comentário acerca da parlamentar, que até então assumiu a presidência da Comissão das Mulheres. E aí as mulheres criaram aquele conflito, né? aquele momento, efervescência, né? De efervescência política, né? Entre elas. Tá? Não foi pedida a opinião do apresentador. Mas ele fervorosamente, com aquele ímpeto que ele tem, é uma pessoa que eu até admiro de certo modo, foi fazer comentários sem consultar o advogado da empresa que ele presta serviço de apresentação televisiva.
E nisso o Ministério Público Federal trocou uma ação, estão pedindo aí uma condenação altíssima. Poderia ter evitado aquilo? Poderia. Por quê? Porque aquilo não é problema dele, nem nosso. Algumas situações de agora para frente, meus irmãos, a gente precisa olhar, saber o nosso lugar, saber nos posicionar quando nos é chamado e outras vezes ficar calado. Em muitas situações, Jesus Cristo ficou calado. Foram perguntar muitas coisas para ele e ele calado. Só que ele não ficou calado, né, no sentido de se omitir a situação, de se acovardar a situação. Que ia gerar um bate-boca. Ia gerar apenas uma situação desgastante que não ia ter proveito nenhum. Então, situações que não geram proveito nenhum, a gente tem que ter essa sabedoria de sair fora. Tá? Então, esse sair fora é a Bíblia que ensina. A gente tem que ter a Bíblia como nosso manual, regra de fé e de conduta. Vou revelar aqui a vocês, eu tenho a condição de habilidade de superdotação e tenho TEA. Eu consigo linkar vários conteúdos, várias matérias dentro de uma hermenêutica interpretativa para fazer uma interpretação dentro de um mesmo tema. E eu nunca vi nada igual à Bíblia Sagrada. Nada. Gosto muito de ler. Mas a Bíblia é um livro espiritual que se discerne espiritualmente. E a Bíblia diz, vós que sois espirituais. Para nós que somos espirituais, devemos nos apegar à Bíblia, por enquanto. Deixar as questões sociais, as questões políticas, que não nos diz respeito, a não ser que alguém chame e peça a nossa opinião. Claro, se você tiver uma opinião técnica, não apenas uma opinião baseada no seu achismo, para não gerar problema, para não entrar em conflitos. Então, a Bíblia nos ensina tudo de como nós devemos nos comportarmos, principalmente nesses últimos dias. Uma situação dessa daí embaraçosa, lá em Hebreus diz que a gente tem que fugir disso. Sair das situações embaraçosas. Não se alinhar com as coisas dessa vida. Mas muito categoricamente, sintetizado nas palavras de Paulo, na 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, ele diz, fugir da aparência do mal. Um assunto desse é um assunto polêmico, que vai gerar conflitos, vai gerar diz-que-me-disse. Então, o nosso papel é fugir de situações que possam nos colocar em situações de... Então, a gente tem que fugir disso. Isso é assunto para Sara e Agar, não é assunto de Abraão. É assunto da parlamentar e das mulheres. Você não tem que estar se metendo nisso. Não lhe chamaram nisso. Então, na condição de cristãos, de cidadãos, que temos o foco de morar no céu de glória, a nossa sujeição, por enquanto, é somente a Deus. Nos apegarmos às coisas de Deus. Deixar as coisas que não nos competem para outras pessoas resolverem. No caso da situação polêmica, as mulheres resolvam lá com a parlamentar que assumiu a presidência. Então, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Resistir ao diabo, essas situações. E ele fugirá de nós. Então, eu preciso fugir da aparência, vou me sujeitar a Deus, vou resistir às coisas que não me competem, que o próprio mal vai resistir e vai fugir. É isso que está escrito em Tiago 4, 7.
José, lá em Gênesis 39, 12, ele não se acovardou, ele evitou um problema para a vida dele. Na situação em que estava sendo assediado, ele fugiu da situação. Ele correu da situação. Mas não para dentro do problema. Fugiu para não se embaraçar com o negócio dessa vida. Então, muitas das vezes, a gente vai precisar fugir de situações que não nos competem. Temas polêmicos desses daí, não foi chamada a sua opinião, sai fora. A gente tem uma postura, meu irmão. Nós temos um comportamento tal qual deve agradar a Deus. A nossa sujeição é a palavra. Na 2 de Timóteo, no capítulo 2, no versículo do 15 ao 16, diz assim: procura, olha só, meu irmão, uma recomendação. Procura apresentar-te a Deus. Larga problema de mão, como diz o meme. Tu te sai de problema. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que diz o 16? O versículo 16. Evita os maus falatórios que produzirão maior impiedade. Evite, meu irmão, que o seu nome esteja na boca de um e de outro, no ouvido de um e de outro. Eles não vão ter piedade, não. Tem um jargão aí no mundo cristão que dizem assim, quando acontece uma coisa que não é para acontecer, que não é para ser colocado como comemoração, para a gente olhar e ter paciência, como Paulo diz, para nós termos paciência com as pessoas que estão começando a fé. Mas tem o ditado: fulano se queimou no ministério. Isso não é para ser visto como aplausos, não. É com tristeza. Evite os maus falatórios, porque quando acontece uma coisa, eles não têm piedade, eles falam, até denegrir sua imagem. Isso não é legal. Então, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso foco? O céu, a cruz, Jesus, a nossa vida. Não se omitindo, não se acovardando. Mas é recomendação do próprio apóstolo Paulo, na 1 de Timóteo. Eu gosto muito das cartas, meus irmãos. No capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim, lindo, para fechar: cuida de ti mesmo. O que Abraão fez? A situação é entre você e sua serva, né? Resolva, vou cuidar aqui desse outro caso. Vou cuidar aqui de mim. A situação polêmica lá do Congresso Nacional, né? Outras pessoas resolvem. Não precisa você resolver, a não ser que lhe chamem. Sua opinião técnica, caso você tenha. Mas você ficar se intrometendo, não. Isso não é o nosso comportamento, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos apaziguadores, resolvedores de situações, aconselhadores, acolhedores, não criadores de problema, tanto para nós como para os outros. E o que diz aqui na 1 de Timóteo 4,16? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Em lugar nenhum a doutrina te ensina a ser intrometida onde você não foi chamado, em campo nenhum. Pelo contrário, ela quer que você tenha um comportamento tal qual agrada a Deus, um comportamento que você seja luz, que você seja sal, que você seja referência, que você seja uma pessoa de envergadura moral para tratar de temas. Não está se metendo em tudo aonde não foi chamado. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude a mantermos esse foco que é a cruz do Calvário, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, do nosso comportamento, do nosso caráter, para nós sermos identificados como sal da terra e como luz do mundo, que é colocada não debaixo da mesa, mas no velador, para alumiar como astro toda a sociedade.
As pessoas devem ver os irmãos, os crentes de verdade, como uma referência, que eles podem pedir uma opinião, que eles podem levar para a vida, não uma opinião própria, mas uma opinião da Bíblia, né? Baseada nos versículos, na palavra de Deus. A palavra de Deus tem todo o conselho para a nossa vida. Toda a orientação da nossa vida está na Bíblia Sagrada. Eu nunca vi um livro tão completo na minha vida, eu já li tudo. Todo tipo de livro eu andei querendo ler, mas a Bíblia me chama muita atenção. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude a evitar maus falatórios, nos ajude a nos enrolar, nos embaraçar com negócios dessa vida, nos ajude a nos sujeitar a Deus, a fugir da aparência do mal e procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Começou a chover, é o domingão, estou aqui na minha sala. E que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.